Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios do milho. O milho faz bem. Descubra se vale a pena consumir milho em seu dia. E os seus 7 benefícios do milho para a saúde. Milho, Zeia mais, é um cereal cultivado em grande parte do mundo e extensivamente utilizado como alimento humano ou para ração animal devido às suas qualidades nutricionais. Todas as evidências científicas levam a crer que seja uma planta de origem mexicana, já que a sua domesticação começou de 7.500 a 12.000 anos atrás na área central do México. Tem um alto potencial produtivo, e é bastante responsivo à tecnologia. O seu cultivo geralmente é mecanizado, se beneficiando muito de técnicas modernas de plantio e colheita. A produção mundial foi 817 milhões de toneladas em 2009, mais que arroz, 678 milhões de toneladas, o que trigo, 682 milhões de toneladas. O milho é cultivado em diversas regiões do mundo. O maior produtor mundial são os Estados Unidos. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ative o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e vamos por vídeo. Etimologia. A palavra milho é oriunda do latim vulgar mlum, termo oriundo do numeral 1000 devido à quantidade de grãos em cada espiga. O termo milho é atestado antes mesmo da introdução da espécie Zeia mais na Europa, pois denominava o que em língua castelhana se chama mijo e em português acabou por se chamar de milhete ou painço. Já o termo maíz tem origem na língua taína da ilha de Hispaniola, termo usado na língua portuguesa já no fim do século XX e atestado por Antônio Galvão na sua famosa obra Tratado dos Descobrimentos Antigos e Modernos, de 1563. De maíz advém o termo maizena. Em Portugal, no século XVIII, era conhecido por milhos a burro, milho grande, milho graúdo, milho maíz, milhão, milho grosso e milho de maçaroca. As populações ameríndias do Brasil de língua tupi conheciam o milho por nomes como avati, auati e abati. Classificação científica. Reino, plantae. Divisão, Magnoliofita. Classe, Liliopsida. Ordem, Poales. Família, Poaceae. Subfamília, Panicoideae. Tribo, Maideae. Gênero, Zeia. Espécie, Z+. Nome binomial. Zeia mais. Características da planta. O milho pertence ao grupo das angiospermas, ou seja, produz as sementes no fruto. A planta do milho chega a uma altura de 2,5 metros, embora haja variedades bem mais baixas. O caule tem aparência de bambu e as juntas estão geralmente a 50 centímetros de distância umas das outras. A fixação da raiz é relativamente fraca. A espiga é cilíndrica, e costuma nascer na metade da altura da planta. Os grãos são do tamanho de ervilhas, e estão dispostos em fileiras regulares presas no sabugo, que formam a espiga. Eles têm dimensões, peso e textura variáveis. Cada espiga contém de 200 a 400 grãos. Dependendo da espécie, os grãos têm cores variadas, podendo ser amarelos, brancos, vermelhos, pretos, azuis ou marrons. O núcleo da semente tem um pericarpo que é utilizado como revestimento. Cabelo, estigma maidiz. O cabelo do milho serve para a planta se reproduzir. No ponto de vista da biologia, o cabelo do milho existe para a planta se reproduzir. Ou seja, eles servem para transportar os grãos de pólen que vão fecundar os óvulos da espiga, dando origem aos grãos de milho, que são os frutos do vegetal. O cabelo do milho, estigma maidiz, é uma importante parte reprodutiva do milho, usada tradicionalmente pelos chineses e nativos americanos para tratar muitas doenças. Principal doença do milho. Cercosporiose é a principal doença da cultura do milho, seus sintomas e o seu método de controle indicado. Cercosporiose é causado do fungo Cercosporea zeae. Essa doença foi identificada inicialmente em 2000 no estado do Goiás, agora estando presente em todos os plantios do centro-sul do Brasil, e quando ocorre com alta severidade em plantios suscetíveis às pecas podem ultrapassar 80%. Casella, et al. Os sintomas são
manchas acinzentadas sendo elas retangulares e irregulares, nas quais são desenvolvidas paralelas às nervuras das folhas, e em ataques mais severos ocorre o acamamento. Casella, e al. Alguns controles indicados é o plantio de cultivares resistentes, evitar a permanência de restos da cultura de milho em áreas em que a doença ocorreu com alta severidade para reduzir o potencial de inóculo, realizar rotação com culturas como soja, sorgo, girassol, algodão e outras, uma vez que o milho é o único hospedeiro da Cercospora zeae-maedis, realizar adubações de acordo com as recomendações técnicas para evitar desequilíbrios nutricionais nas plantas de milho, favoráveis ao desenvolvimento desse patógeno, principalmente a relação nitrogênio-potássio. Composição. O milho puro ou como ingrediente de outros produtos, é uma importante fonte energética para o homem. Ao contrário do trigo e do arroz, que são refinados durante seus processos de industrialização, o milho conserva sua casca, que é rica em fibras. Além das fibras, o grão de milho é constituído de carboidratos, proteínas e vitaminas do complexo B. Possui bom potencial calórico, sendo constituído de grandes quantidades de açúcares e gorduras. O milho contém vários sais minerais como ferro, fósforo, potássio e zinco. No entanto, é rico em ácido fítico, que dificulta a absorção destes mesmos. História. O milho é a variante domesticada do teuzinto. As duas plantas possuem aparência de semelhante, o milho com um pedúnculo único, alto e com múltiplas folhas e o teuzinto sendo uma planta curta e frondosa. A diferença entre os dois é largamente controlada por apenas 2 genes. Segundo Mary Paul, em trabalho publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, os primeiros registros do cultivo do milho datam de há 7.300 anos, tendo sido encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. Vestígios arqueológicos de milho encontrados na caverna Gila Naquigues no Vale de Oaxaca datam de há cerca de 6.250 anos e os mais antigos restos em cavernas de Tehuacán são de há cerca de 5.450 anos. Começando por volta de 2500 AS, o cultivo de milho começou a se espalhar fora da Mesoamérica para outras partes do Novo Mundo. Seu nome de origem indígena caribenha significava sustento da vida. O milho foi o alimento básico de várias civilizações importantes ao longo dos séculos. Os olmecas, maias, astecas e incas reverenciavam o cereal na arte e religião. O milho era plantado por indígenas americanos em montes, usando um sistema complexo que variava a espécie plantada de acordo com o seu uso. Esse método foi substituído por plantações de uma única espécie. Com as grandes navegações iniciadas no século XV e o consequente intercâmbio colombiano, a cultura do milho se expandiu para outras partes do mundo. Hoje, é cultivado e consumido em todos os continentes e sua produção só perde para a do trigo e do arroz. O plantio de milho na forma ancestral continua a praticar-se na América do Sul, principalmente em regiões pouco desenvolvidas, no sistema conhecido no Brasil como de roças. No final da década de 1950, por causa de uma grande campanha em favor do trigo, o cereal perdeu espaço na mesa brasileira. Atualmente, embora o nível de consumo do milho no Brasil venha crescendo, ainda está longe de ser comparado a países como México e aos da região do Caribe. Usos. O milho é basicamente utilizado na alimentação, seja ela indireta, como ração animal, ou através do consumo humano direto. Uso na alimentação humana direta. Nos Estados Unidos, o uso do milho na alimentação humana direta é relativamente pequeno, embora haja grande produção de cereais matinais, como cornflakes, e xarope de milho, utilizado como adoçante. No México seu uso é muito importante, sendo a base da alimentação da população, é o ingrediente principal das tortilhas, e outros pratos da culinária mexicana. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no Brasil apenas 5% do milho produzido se destina ao consumo direto humano. No Brasil, é a matéria-prima principal de vários pratos da culinária típica brasileira, como canjica, cuscuz, polenta, angu, mingaus, pamonhas, cremes, bolos, pipoca ou simplesmente milho cozido. Na indústria, pode ser usado como componente para a fabricação de rebuçados, biscoitos, pães, chocolates, geleias, sorvetes e maionese.
Apesar de serem usados para fazer pães, o milho não contém a proteína glúten. Isso faz com que os assados de milho não sejam especialmente nutritivos, como é o caso dos assados feitos de trigo. Cultivo. O milho tem alto potencial produtivo e é bastante responsivo à tecnologia. O nível tecnológico da cultura está entre o médio e o alto. O cultivo é idealmente mecanizado e se beneficia bastante da técnica de plantio direto. A utilização de discos de plantio é adequada para a sua peneira. O plantio de milho é feito tanto na chamada safrinha quanto na safra principal, ou seja, a safra de verão. Na região sudeste do Brasil, o mês de plantio mais indicado geralmente é setembro, mas o plantio pode ser feito até em novembro. Dependendo do mês de plantio, o espaçamento entre as linhas e a quantidade de sementes por metro deve variar. O ciclo do plantio varia entre 115 e 135 dias. A adubação deve ser feita conforme a análise do solo. O controle de pragas e ervas daninhas só deve ser feito se necessário. Nem sempre há necessidade de irrigação intensiva, pelo menos nas regiões tradicionalmente produtoras. A precipitação é suficiente para as necessidades hídricas da planta. Lavouras bem-sucedidas apresentam valor médio de germinação na faixa de 95%. A produtividade média varia entre 250 e 350 sacas por alqueire. Nas regiões de produtividade recorde do Brasil, há produtores que chegam a alcançar 520 sacas por alqueire. Colheita. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maior parte do milho era colhida à mão. Isso frequentemente envolvia grandes números de trabalhadores e eventos sociais associados. 1 ou 2 pequenos tratores eram utilizados, mas as colheitadeiras mecânicas não foram utilizadas até o fim da guerra. Na mão ou através da colheitadeira, a espiga inteira é coletada e a separação dos grãos e do sabugo é uma operação separada. Anteriormente, isso era feito em uma máquina especial. Hoje, as colheitadeiras modernas têm unidades de separação de grãos anexas. Elas cortam o milho próximo à base, separam os grãos da espiga com rolos de metal e armazenam somente os grãos. Mundo. O milho é largamente cultivado em diversas regiões do mundo. Os Estados Unidos respondem por quase 50% da produção mundial. Outros grandes produtores são a República Popular da China, a Índia, o Brasil, a França, a Indonésia e a África do Sul. A produção mundial foi de 600 milhões de toneladas em 2003. O milho é semeado aproveitando-se das chuvas da primavera. Seu sistema de raízes é fraco e a planta é dependente de chuvas constantes, ou irrigação. Nos Estados Unidos, uma boa colheita é prevista tradicionalmente se o milho está na altura do joelho por volta de 4 de julho, knee-high by the 4th of July, embora híbridos modernos frequentemente excedam essa taxa de crescimento. Milho utilizado como silagem é colhido enquanto a planta está verde, e o fruto imaturo. De outro modo, o milho é deixado no campo até o outono, de modo a secar. Às vezes, não é colhido até o inverno, ou até o início da primavera. Em outras regiões e circunstâncias, são utilizados agrotóxicos para secar o milho mais rápido, e aproveitar altas no preço do grão. Na América do Norte, os campos são frequentemente plantados utilizando a rotação de culturas com uma plantação fixadora de nitrogênio, como feijão ou soja. A tabela abaixo ilustra a produção mundial de milho em milhões de toneladas por ano. Segundo dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Países ano 2003 ano 2006 ano 2009 ano 2021. Estados Unidos. 256,2 267,5 331 392,5. China. 115,9 151,7 163,1 257,3. Brasil. 48,3 42,6 51,2 82,3. País produção em 2018. Toneladas anuais. Estados Unidos. 392.450.840. China. 257.173.900.
Brasil. 82288298. Argentina. 43462323. Ucrânia. 35801050. Indonésia. 30253938. Índia. 27.820.000. México. 27169977. Romênia. 18663939. Canadá. 13.884.800. Total mundial 1.147.621.934. Brasil. Em 2018, o Brasil produziu 82,2 milhões de toneladas de milho, sendo o terceiro maior produtor do mundo. Os estados que mais produzem são Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O milho é o quinto produto mais importante da pauta de exportações brasileira, com 3,3% das exportações nacionais em 2019, valendo 7,3 bilhões de dólares. Atualmente, somente cerca de 5% da produção brasileira se destina ao consumo humano, e mesmo assim, de maneira indireta na composição de outros produtos. Isto se deve principalmente à falta de informação sobre o milho e à ausência de uma maior divulgação de suas qualidades nutricionais, bem como aos hábitos alimentares da população brasileira, que privilegia outros grãos. Cultivado em todo o Brasil, o milho é usado tanto diretamente como alimento, quanto para usos alternativos. A maior parte de sua produção é utilizada como ração de bovinos, suínos, aves e peixes. Atualmente, somente cerca de 15% da produção brasileira se destina ao consumo humano, e mesmo assim, de maneira indireta na composição de outros produtos. Isto se deve provavelmente à falta de informação sobre o milho e suas qualidades e ao costume culinário brasileiro de utilizar mais os grãos de arroz e feijão. Ao lado da soja, a cultura de milho é uma das pontas de lança da recente expansão da atividade agrícola brasileira. O cultivo de milho é altamente beneficiado pela tecnologia e pelas inovações da pesquisa agrícola, sendo um dos principais casos de sucesso da chamada Revolução Verde. Além dos benefícios óbvios decorrentes da exportação, como a geração de divisas para o país, a cultura de milho adquire importância estratégica quando se leva em conta a vantagem de mercado que uma grande produção nacional de milho traz para atividades agrícolas que usam a ração animal como base, como a bovinocultura, a avicultura, a suinocultura e até a piscicultura. Afora o seu alto prestígio no agronegócio, o milho também é uma das culturas mais cultivadas pela agricultura familiar brasileira, tanto para a subsistência quanto para a venda local. Portugal. Em Portugal, a área cultivada é de cerca de 200.000 hectares. Os milhos mais semeados são os híbridos, representando cerca de 71,4% da área global da cultura. O cultivo de milho em Portugal faz-se essencialmente no Minho e nos Açores. Tanto que teve influência na arquitetura e paisagem tradicional, existindo os tradicionais espigueiros em toda a região. O milho é semeado entre março e junho, sendo a sua colheita em setembro. África do Sul. Na África do Sul o milho, ali chamado mealie, tem um papel preponderante na alimentação. Tal como no resto da África, constitui a base do regime alimentar, sendo consumido por exemplo em pão e bolos, em líquido, fusamândoa, e sozinho ou como acompanhamento de outros alimentos, mealie e pape, massa de milho. A África do Sul foi, em 2005, o nono maior produtor de milho do mundo, com 12 milhões de toneladas. Informação nutricional do milho. A tabela a seguir mostra as informações nutricionais de 100 gramas de milho verde cozido. Componentes 100 gramas de milho verde cozido. Energia 98 calorias. Proteínas 3,2 gramas. Gorduras 2,4 gramas. Carboidratos 17,1 gramas. Fibras 4,6 gramas. Vitamina C 1,7 mg. Vitamina E 0,29 mg. Vitamina A 4 microgramas. Vitamina B3 3,74 gramas. Vitamina B9 75 microgramas.
potássio 162 mg, fósforo 61 mg, magnésio 20 mg, cálcio 2 mg, zinco 0,5 mg, luteína 1,50 mg, zeaxantina 0,57 mg, carotenos 2,20 mg. Os 7 benefícios do milho para a saúde. O milho é um tipo de cereal muito versátil e que possui diversos benefícios para a saúde, como proteger a visão, por ser rico nos antioxidantes luteína e zeaxantina, e melhorar a saúde intestinal, devido ao seu alto teor de fibras, principalmente insolúveis. O milho ajuda a fortalecer o sistema imunológico, fornecer energia para o corpo e regular os níveis de açúcar no sangue. Este cereal pode ser consumido de diversas formas, podendo ser acrescentado em saladas e sopas, também poder ser utilizado para fazer bolos, tortas, canjica ou pamonha. Benefícios do milho. Os principais benefícios do milho para a saúde são: 1. Prevenir doenças nos olhos, pois protege a mácula ocular devido à presença dos antioxidantes luteína, zeaxantina e betacarotenos. 2. Fortalecer o sistema imunológico, por ser rico em carotenoides e vitaminas, o que ajuda a aumentar as defesas do organismo, evitando, assim, doenças como a gripe e o resfriado. 3. Ajudar a emagrecer, já que possui fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade. No entanto, por ser rico em carboidratos, o consumo do milho deve fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. 4. Reduzir os níveis de colesterol, pois possui fibras insolúveis que ajudam a diminuir a absorção da gordura presente nos alimentos e aumenta a excreção de ácidos biliares. Além disso, ao ser fermentado pelas bactérias do intestino, são produzidos ácidos graxos de cadeia curta, inibindo a síntese de colesterol no fígado, o que permite diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 5. Ajudar a controlar o açúcar no sangue, pois contém fibras e vitaminas do complexo B, além de magnésio. 6. Dar energia, por ser rico em carboidrato. 7. Melhorar o trânsito intestinal, pois suas fibras favorecem a formação das fezes e servem de alimento para a flora intestinal. Além disso, não contém glúten e, por isso, pode ser consumido no caso de doença celíaca ou intolerância ao glúten. O milho da pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para o bom funcionamento intestinal. Além disso, ele é o que mais contém minerais como fósforo, magnésio e zinco, enquanto o milho verde contém mais vitaminas, especialmente ácido fólico, niacina e vitamina B6. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui, bye.